pessoal, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Hoje eu estou até brilhando, pessoal, para vocês terem uma ideia do quanto está quente. Tem um ventilador ligado bem na minha frente, mas não está sendo o suficiente, ainda mais no meu caso que já transpiro muito, então peço perdão por esse inconveniente visual. Não é oleosidade, é suor mesmo, pessoal. Mas enfim, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de nossas matérias médicas. Por que eu estou maratonando, pessoal, só matérias médicas? Por que eu não estou mudando de assunto, tal como estávamos fazendo anteriormente, falando sobre homeopatia contextualizada em relação a problemas do dia a dia, problemas comuns no dia a dia, ou mesmo assuntos não girando em torno diretamente da homeopatia, mas sim de temas gerais envolvendo saúde, enfim. Por que demos uma pausa naquelas séries que estávamos conduzindo? Porque realmente, pessoal, há muitas matérias médicas que elas têm sido pedidas com muita frequência. Então, algumas, como foi o caso de arsênico, agáricos, praticamente as mesmas pessoas sempre me enviando e-mails ou mensagens no WhatsApp ou mesmo no Instagram via direct pedindo que eu gravasse, falasse a respeito do núcleo dessas matérias médicas. Então, essa lista está muito grande, então estou sentindo necessidade de reduzi-la ao máximo, pessoal. E seguindo ali a ordem de pedidos, hoje abordaremos a avena sativa, ninguém menos, ninguém mais que a homeopatia da aveia. Pessoal, antes de entrarmos, alguns avisos, na verdade, o único aviso, em relação ao grupo de estudos exclusivo do WhatsApp. Alguns que adquiriram meu curso Calcárias, ou mesmo os que adquiriram mais recentemente meu curso Homeopatia Inspiradora, não sabem, pessoal, embora eu enfatize isso com frequência, muitos não sabem que eles têm acesso a um grupo exclusivo de estudos. Vocês podem tirar todas as suas dúvidas, desde que elas girem em torno, obviamente, da temática dos cursos. Vocês podem tirar todas essas dúvidas através do grupo do WhatsApp. A interação é muito mais rápida, eu vou ver muito mais rapidamente as dúvidas que você postar lá. Normalmente eu destino ou finais de semana ou segundas-feiras para tirar essas dúvidas, contanto que, caso você se interesse por esse intercâmbio mais estreito, seria muito interessante que você, aluno de qualquer um dos meus cursos ou de ingressasse nessa nossa comunidade. Alunos do grupo Calcárias, basta visitar a aba bônus ali do portal das aulas. Vocês automaticamente terão acesso ao link que remeterá vocês ao grupo. Alunos de meu curso Homeopatia Inspiradora, mesmíssimo processo. Existe um módulo chamado bônus. Quando vocês clicam no módulo bônus, vocês têm acesso a apostila, a tabela de supressão do Dr. Prafu, sugiro que vocês imprimam tanto quanto a apostila, e também o link que dará acesso ao grupo de estudos. Não fique de fora, pessoal. Acredito que alunos do meu curso Calcárias, 10% dos meus alunos estão no grupo. O mesmo no caso do curso Homeopatia Inspiradora. Muita gente ainda está de fora. Façam parte dessa comunidade. Tenho postado casos clínicos para análise. Teoria sem prática, principalmente se tratando de homeopatia, pessoal, é um conhecimento completamente vazio. Portanto, precisamos manter esse laço a fim de manter o conhecimento vivo e a fim de contextualizá-lo na prática. Por isso, eu tenho postado esses exercícios para começar a refinar, lapidar o nosso olhar homeopático. Dito isso, vamos agora, sem mais enrolações, delongas, ao estudo de nossa matéria médica de hoje, pessoal, a avena sativa. Bom, como já me é típico, vocês sabem que eu gosto sempre, acredito que a fins didáticos será muito mais proveitoso para a gente situar essa matéria médica em seu respectivo estágio, onde, se estivéssemos tratando aqui de um elemento da tabela periódica, em que coluna poderíamos enquadrar este vegetal, caso ele pudesse ser transformado num elemento? Nós provavelmente, pessoal, veríamos mais ressonância entre a avena sativa e o estágio 14 da tabela periódica, conforme Schouten nos ensina.
Que elementos integram, segundo a classificação de Schouten, a coluna 14, a 14ª coluna da tabela periódica? Nós temos ali germânio, nós temos ali estanho, nós temos ali a badaladíssima matéria médica plumbo metálico, ou seja, nós temos ali o chumbo, e se considerássemos ainda os lantanídeos, nós teríamos de considerar também érbium. Então, pessoal, vou extrair aqui algumas características de chumbo que não são exclusivas de plumbo metálico para que vocês entendam a essência desse estágio 14, onde inclusive se enquadraria a nossa querida avena sativa. Aqui no estágio 14, pessoal, tal como o plumbo metálico já nos demonstra, nós veremos um certo nível de apatia. Essa pessoa, o nível de consciência desse indivíduo absorve a realidade da seguinte forma: os tempos de ouro, o meu apogeu, a minha era de florescimento, ela já passou. O meu tempo já passou de fato. Minha época de glória efetiva já é passado, já é museu. Mas nem tudo está perdido. Resta ainda um pouquinho da polpa, resta ainda a casca, resta ainda a aparência, resta ainda a máscara, resta a fachada. Por que eu estou falando tanto de fachada aqui, pessoal? Porque, inclusive, essas palavras-chave, elas são trazidas por Schouten para definir esse estágio e todos os elementos que fazem parte desse estágio, a saber, o próprio plumbo metálico, chumbo, estanho, germânio e o próprio érbium, antanídeo érbium. Então, nós temos alguém que se sente deslocado, é alguém que está prestes a ser descartado, eliminado, prestes a ser, mas ainda não foi. Esse indivíduo ainda se apega a um certo simulacro de poder, ainda se apega a certos códigos de conduta, certos protocolos, às vezes até adota uma postura que parece integrar certos códigos de etiqueta, certas condutas relativamente cerimoniosas, a fim de dar a entender que ainda está no comando. Mas nós temos apenas uma casca pomposa, vazia, sem conteúdo, porque o conteúdo já se foi, o conteúdo já se esvaiu. Lembre-se, pessoal, isso aqui é a percepção do sujeito diante da própria realidade. Muitas pessoas já passaram literalmente por momentos como esse e nós poderíamos não situar esses indivíduos aqui no estágio 14. Schouten enfatiza, pessoal, não nos interessa tanto saber a biografia do sujeito. Senão nós nem precisaríamos entrevistar o doente, bastaria a gente saber o que aconteceu na vida dele para encontrar o estágio e a série a qual ele pertence. Não é o caso. O que vale aqui, o que é relevante para a gente é como o indivíduo se sente. E esses sujeitos aqui no estágio 14, incluindo a avena sativa, sente que, bom, o tempo de glória passou. Eu sinto uma espécie de indiferença, uma espécie de anestesia diante da minha realidade. Esse já não é mais o tempo a que eu pertenço. A minha época ela já passou. Mas eu preciso manter ainda a fachada para dar a entender que eu não estou tão derrotado assim, que eu não estou tão fracassado assim. É a máscara aqui, pessoal, entra como último recurso do ego desses indivíduos, para que eles não admitam a falência plena. Eles precisam dar a entender que ainda existe alguma coisa sob controle deles. Por isso, a necessidade de manter a fachada. Agora, pessoal, se eu estou altamente conectada à aparência em detrimento do conteúdo, se a aparência ela não é consonante com a substância, com aquilo que realmente está desenvolvido, que tem consistência aqui dentro de mim, automaticamente, quando o bicho pega aqui para o meu lado, quando eu falei de tu, eu já havia sinalizado isso para vocês. Se eu tenho a aparência, mas não tenho conteúdo correlato, se eu sou exposta a algum tipo de adversidade,
em que se cobra aquilo que a minha máscara está representando, eu tiro o meu da reta. Por isso esses indivíduos, exatamente por esse motivo, Schouten ainda acrescenta a palavra desviar para descrever o estágio 14. Desviar o quê? Principalmente, meus queridos, responsabilidade. Então são aquelas pessoas que, quando o bicho pega para o lado delas, quando realmente elas precisam dar alguma satisfação em relação a alguma adversidade que ocorreu, elas tentam imediatamente encontrar um bode expiatório sobre o qual elas podem depositar toda a culpa. Então, eles são peritos, pessoas que estão vibrando nesse estágio, são peritas em desviar responsabilidades, são peritas em encontrar um bode expiatório, que, adivinhe, nunca respinga nelas próprias. E é claro, pessoal, se eu só tenho uma máscara, se eu só sou uma casca vazia, se eu só tenho fachada, é óbvio que eu já sei, eu tenho consciência que eu não suporto responsabilidade. Então são pessoas que nós também podemos descrever como pessoas totalmente aversas à responsabilidade. Você conceder uma responsabilidade real a elas, elas já dão um jeito de mudar de assunto, desviam a conversa em outro sentido e assim por diante, contanto que aquela máscara, ela deve ser mantida, ela não deve ser posta à prova de forma alguma. Caso contrário, ela vai cair por terra e todo mundo vai perceber que era só aparência. Era apenas, como eu disse no início, um simulacro de poder. Então, como a responsabilidade é uma ameaça, ela pode pôr tudo a perder, eu sempre vou correr da responsabilidade, sempre vou correr da culpa, delegando-a a outrem. Estamos falando aqui dos últimos sopros do ego, as últimas tentativas do ego de garantir o controle, de dar a entender que não, eu ainda estou no topo, nem tudo está perdido, eu ainda sou relevante. Se estamos falando, pessoal, dos últimos sopros vitais do ego, antes que o ego finalmente admita que não, eu caí, eu falhei, estou perdido realmente. Antes do ego admitir isso, ele ainda vai lançar a mão de algumas cartas na manga. A máscara, a fachada, é uma delas, como eu descrevi a vocês. A fuga de responsabilidades, mais um recurso do ego, para não, como eu disse, fazer cair por terra a máscara, para que não se anteveja o vazio que está por trás desse simulacro, dessa fachada, dessa máscara. Mas nós temos também, pessoal, uma outra ferramenta que o nosso psiquismo desenvolve, especialmente em situações críticas, situações excessivamente estressantes, para que a gente consiga, de alguma forma, sobreviver àquilo sem sucumbir. Existe um recurso de autoanestesia, por isso nós vemos aqui no estágio 14 pessoas que parecem, como eu já havia dito, apáticas, indiferentes, parece que elas não conseguem mais se envolver, colocar a alma no que fazem. Quando vocês observam o indivíduo que vibra aqui no estágio 14, vocês têm a impressão que eles estão numa espécie de limbo. Eles estão aqui, mas não estão ao mesmo tempo. Porque muitas vezes o que eles estão vivendo é um contexto tão desgastante que é como se viver nesse limbo, nessa dimensão paralela, fosse uma forma de sobreviver a tudo isso, tal como já inclusive havíamos testemunhado em Ópium. Ópium normalmente sente que está diante de uma ameaça opressiva de tal forma que se anestesiar é o único meio de sobreviver a essa percepção da realidade, a essa sensação de uma hostilidade esmagadora vinda lá de fora. Aqui, pessoal, como alma, essência de Avena Sativa, veremos uma anestesia voluntária, uma anestesia psíquica a nível mental, a nível emocional. O indivíduo tem um olhar distante, alienado, alheio o tempo todo, parece que ele nunca está aqui de fato. Os olhos já estampam a sua alienação, a sua distância da dimensão concreta, da sua realidade concreta. Então nós temos essa anestesia voluntária para sobreviver a uma sensação de um abuso muito opressor, de um abuso muito extenuante. Esse abuso, pessoal, ele pode ou não ser de natureza sexual.
Embora o tema sexualidade se enquadre muito bem à Vênus sativa, e a gente vai entender por quê. Mas eu já adianto a vocês, principalmente porque a Vênus sativa tende à hipersexualização. Veremos ainda que a Vênus sativa apresenta uma energia, uma vibração muito ressonante com a faixa etária da adolescência. Então nós temos aqui indivíduos que estão começando a explorar sua potência sexual, é um universo que eles estão começando a desbravar. Veremos também indivíduos que, embora tenham esse afã de revolucionar o mundo, não querem lá assumir tanta responsabilidade assim. Veja novamente o tema da fuga da responsabilidade aparecendo em a Vênus sativa. É algo, como eu disse, comum a todos os elementos e vegetais, animais que vibram no estágio 14. E ainda, meus queridos, nós veremos a necessidade de ser incluso em determinada tribo. Veja que o adolescente, ele ensaia o tempo todo essa inserção, esse ingresso na comunidade, começando por comunidades pequenas, são as chamadas tribos. Então ele busca se integrar a todo tempo, se enquadrar a todo tempo em determinada tribo. Só que um dos fatores, pessoal, que a Vênus sativa sente que o pode afastar da inclusão em algum grupo é justamente suas pulsões sexuais. E isso não é o exclusivismo de a Vênus sativa, pessoal. Na verdade, a Vênus sativa faz parte de uma classe de vegetais que recebe o nome de lilinais. Lilinais. Todos os vegetais, pessoal, dessa classe específica, eles podem se enquadrar perfeitamente nos típicos dilemas adolescentes. Então nós temos ali o desbravamento da energia sexual, nós temos a preocupação com a inclusão, nós temos ao mesmo tempo o ímpeto revolucionário, total ojeriza, responsabilidades concretas, mas a sexualidade aqui, ela é exacerbada a tal ponto, pessoal, principalmente em a Vênus sativa, que o sujeito ele sente que, bom, isso aqui é muito forte, isso aqui é um impulso muito incontrolável, isso aqui não parece certo, isso aqui parece sinônimo de desequilíbrio, isso aqui não parece algo adequado, isso não me parece algo puro, isso aqui não me parece algo digno. Então, existe um confronto em a Vênus sativa, os lírios também apresentam um dilema bem parecido, pessoal, existe o dilema entre se encaixar em determinado grupo como uma pessoa exemplar, e exemplar, pessoa exemplar aqui diante dessa concepção não seria um indivíduo sexualizado, seria um indivíduo mais comportadinho nesse quesito. Então eu devo escolher ser incluso dentro desses moldes ou ser excluído porque eu sou um promíscuo, porque eu sou um pervertido. Mais uma vez enfatizo, pessoal, essa é a visão do indivíduo. É como ele elabora a sua circunstância, o seu cenário de vida naquele momento. E, meus queridos, existe também, quando a Vênus sativa sofre algum abuso e desenvolve esse recurso da anestesia voluntária para fugir dessa realidade, como se não tivesse acontecido, existe também uma sensação de que, nossa, eu acho que eu procurei por isso. Eu acho que eu sou culpado em alguma medida. O que nós vemos muitas vezes em indivíduos que sofreram abusos, principalmente de natureza sexual. Ainda mais, pessoal, se o autor do abuso for um membro da família, no qual esse indivíduo confiava, às vezes até se inspirava naquela referência familiar. E aí fica aquele dilema, nossa, será que fulano não pode ter errado? Eu acho que quem errou fui eu acho que quem provocou esse negócio fui eu. Então existe aqui uma autoflagelação muito grande. Agora imagine, a gente já juntou aqui a fome com a vontade de comer, que a sexualidade ela já estava sendo demonizada em mim desde o princípio. E eu ainda passo por essa circunstância que incita esse dilema, será que a culpa foi minha? Aí que a sexualidade se torna realmente o vilão da história, pessoal. Então nós temos aqui o indivíduo que sente vergonha desse impulso, mas quanto mais ele reprime isso aqui,
mais aquilo aparece de forma premente, de uma forma intensa, irresistível, insustentável, e ele vive esse ciclo. Dá vazão à tentação, culpa. Dá vazão à tentação de novo, culpa. Dá vazão, culpa. Ele não consegue se desvencilhar desse ciclo. Curiosamente, pessoal, isso Schouten nos ensina em seu livro Homeopatia e os Elementos, curiosamente, os sintomas de avena sativa, eles têm um agravamento no mês de junho. Não tem nada a ver com estações, pessoal, independentemente do hemisfério de que estivermos tratando, toda a avena sativa tende a perceber realmente uma piora dos seus sintomas no bendito mês 6. Nós temos uma personalidade que tem muita dificuldade de dormir, então são pessoas insones. Eu não gosto muito, pessoal, de chamar a atenção de vocês para sintomas na entidade clínica, sintomas fisiológicos, mas vale salientar, principalmente porque a nossa audiência médica tem crescido cada vez mais, vale salientar que a avena sativa é uma excelente homeopatia para a síndrome de uma hospitalização prolongada. A pessoa passa tanto tempo no hospital que ela volta meio grogue, volta meio debilitada, sem energia. A avena sativa é excelente para trabalhar neste cenário. Epilepsia, Parkinson, aqueles indivíduos que passam por uma espécie de exaustão mental, depois de um baque, depois de um susto, a pessoa não consegue raciocinar, ela tem muita dificuldade com a intelecção, com a cognição dela depois de um susto ou depois de um trauma específico. Nós temos sujeitos aqui, como eu disse, pessoal, que parecem alienados, parece que não falam coisa com coisa, parece que eles não conseguem concatenar as ideias num discurso coerente. Tem muito medo, meus queridos, de doenças transmitidas via sexo. Então, morre de medo de ser contagiado por alguma DST especificamente. Excelente homeopatia para tratar excessos no que diz respeito ao sexo. Então, aquela pessoa que depois de uma série aí de masturbações ou mesmo intercursos sexuais, fica debilitadíssima, exausta. É uma homeopatia que pode recarregar as baterias desse sujeito. Agora, vocês já devem, pessoal, principalmente quem é estudante de homeopatia clássica, deve se lembrar que a avena sativa também é uma excelente homeopatia, ela pode ser empregada desde que, obviamente, identifiquemos similitude em alta hierarquia, seria o ideal, não focarmos única e exclusivamente em sintomas clínicos, mas nota seja feita para o fato de que essa homeopatia ela opera maravilhas no viciado. Mas existe uma certa classe de vícios, pessoal, principalmente álcool, excelente homeopatia além de nux vomica para tratar abusos de álcool e abuso de morfina, analgésicos potentes à base de morfina. Não é muito difícil da gente entender, pessoal. Morfina, se a gente está falando de morfina, a gente está falando de um opiáceo. Ou seja, veja a correlação que eu já havia trazido no início a vocês entre o núcleo de avena sativa e o núcleo de ópio. Realmente, quando abusamos de opiáceo, não é justamente esse torpor mental, essa mente off que a gente experimenta. Parece que eu não estou conectado a nada, parece que eu estou numa espécie de dimensão paralela, parece que eu estou anestesiado. Não é justamente esse o papel desempenhado pela morfina? Então, excelente homeopatia também, pessoal, para neutralizar os maus efeitos do abuso da bendita morfina. Devem conhecer também, pessoal, isso aqui também eu preciso enfatizar. A avena sativa, se vocês pedirem para manipular a tintura mãe, Letícia, como é que pede para manipular a tintura mãe? Basta vocês escreverem um nome científico sempre da substância que está sendo homeopatizada, no nosso caso, a avena sativa. Colocar, pessoal, 2 letrinhas maiúsculas aqui na frente, TM. Dessa forma, nós solicitamos a tintura mãe daquela substância específica. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a tintura mãe de avena sativa, ela faz maravilhas, é quase um passe de mágica, tem um efeito quase instantâneo, inclusive, pessoal. Isso a minha experiência comprovou aí em inúmeras ocasiões, para mulheres que não produzem muito leite na amamentação.
milagres para mulheres que não estão conseguindo produzir muito leite. A própria aveia desempenha esse papel, mas a tintura mãe é sensacional. Pessoal, 30 gotinhas uma vez ao dia para mulheres que estão passando por esse tipo de problema, por esse tipo de intercorrência. Como eu disse, abuso de morfina, a pessoa, por exemplo, ficou no hospital tomando ali analgésicos superpotentes à base de morfina por vários dias, pode neutralizar os maus efeitos. E nós temos também, vale citar, um excelente nutriente nervoso. O tropismo de avena sativa, pessoal, é todo aqui, no aparato neurológico. Por isso mesmo eu havia citado Parkinson como um dos quadros clínicos, contemplados por avena sativa. Então nós temos um excelente nutriente cerebral, não é difícil da gente entender, dado o tropismo dessa homeopatia com o sistema neural. Alunos de meu curso Homeopatia Inspiradora, eu sei que vocês já estão com essa perguntinha na cabeça. Letícia, onde, em que camada, em que solo, em que bioma essa personalidade cresce? Pensem bem, pessoal, se vocês refletirem bem, não vai ser difícil vocês chegarem à conclusão de que a avena sativa cresce no solo 3. Na camada 3. Para quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando, pessoal, a camada 3 a qual estou me referindo traz como palavra-chave a encarnação. Indivíduos que têm uma camada 3 deficiente têm problemas para encarnar, ou seja, têm sérios problemas com o universo prático, com as demandas objetivas e práticas do dia a dia. Não é difícil da gente entender o porquê, pessoal. Veja bem, eu tenho alguém que se anestesiou, desenvolveu voluntariamente uma certa postura de apatia e indiferença diante do mundo em função de uma circunstância abusiva. Então é como se fosse uma válvula de escape para não lidar com a dor, para não lidar com a queda, para eu não encarar o fato de que aquilo aconteceu mesmo. Só que lembre-se, pessoal, quando a gente tem um problema, inclusive eu escrevi uma frase para um perfil maravilhoso de homeopatia no Instagram, Homeopatia Vital, visitem, sigam esse perfil, sensacional, altíssimo engajamento, compromisso com a homeopatia, com a divulgação da homeopatia de verdade. E eu escrevi uma frase nesse perfil que ela dizia basicamente o seguinte: quando você sente uma dor em um órgão, quando você sente uma dor, uma parte aí do seu corpo, dor no estômago, eu sempre uso esse exemplo, mas eu não tenho dor no estômago, para deixar claro, pessoal. Mas enfim, eu tenho ali uma gastrite, uma úlcera, seja lá o que for, que provoca dor. Não é, pessoal, só... Isso aqui parece bem clichê, bem óbvio que eu estou falando. Pelo menos eu espero que seja óbvio para vocês a essa altura. Mas não é apenas o meu estômago que está sofrendo. A dor no estômago ela é uma consequência, ela é uma psicossomatização. Por isso que Schouten até diz o seguinte: é redundante a gente dizer que uma doença é psicossomática. Por que é redundante? Que é óbvio, pessoal, que a doença é psicossomática, a menos que a gente esteja falando aqui de uma intoxicação, de um acidente. Realmente a coisa foi provocada por um fator externo. São as chamadas camadas acidentais, que eu inclusive bato nessa tecla no próprio curso Homeopatia Inspiradora. Nós temos realmente esses eventos que nos adoecem, mas que fogem do âmbito psíquico. Não foi a nossa visão de mundo que gerou aquela lesão que foi fruto de um acidente. Foi o acidente que gerou o problema. Comi algo que me fez mal, não foi meu psiquismo que gerou aqueles sintomas de intoxicação. Foi a própria coisa em si que não me fez bem, não me caiu bem. Mas, pessoal, salvas essas exceções, todo problema, pessoal, por mais que seja difícil rastrearmos o núcleo psíquico daquela doença, ele existe. E a doença é fruto deste núcleo. É este núcleo que eu ensino vocês a perseguir o tempo todo. Por isso, pessoal, não fico falando de sintomas físicos aqui o tempo todo. Por quê? Porque eu quero que vocês desviciem o olhar no tecido. Eu gostaria que vocês passassem a contemplar a alta hierarquia, porque é de lá que parte tudo. Isso aqui é uma mera consequência, pessoal. Então, o que eu disse ali naquela frase do perfil Homeopatia Vital?
Quando você tem uma dor em algum órgão, não é só o órgão que está padecendo, é toda a sua estrutura. E eu trago a analogia ali da trama de tecido. Você pega ali uma trama, pessoal, sem as bordas estarem devidamente costuradas, uma trama ali rústica. Você puxa um fiozinho ali da borda, o que acontece com a trama toda? Toda a trama se deforma, ela fica toda enrugada, ela fica irregular, assimétrica. O mesmo acontece com a gente, pessoal. Então não tem essa, eu vou isolar esse problema, depois eu resolvo isso, vou deixar isso aqui em segundo plano. Não, criatura. Aquilo ali traz reflexos, um problema sexual que seja, ele traz reflexos em todos os aspectos da sua vida, condiciona a sua alimentação, condiciona o seu universo de relações afetivas, condiciona suas relações familiares, condiciona suas relações profissionais, condiciona o seu trabalho, o seu desempenho no trabalho, a sua produtividade, a sua forma de ver a vida, te condiciona como um todo. Por isso a homeopatia ela é denominada uma terapia holística, o próprio nome já diz, holísticas. Esse prefixo holo remete à totalidade. Então, a vena sativa, ao buscar se anestesiar daquele trauma, pessoal, por que eu falei tudo isso? Porque ele não se anestesia só daquele trauma. Não é possível se anestesiar de um problema específico sem que aquilo traga repercussões para o seu sistema como um todo. Então, a gente resolve colocar uma pedra em cima daquilo sem resolver, sem olhar para a coisa, sem encarar a coisa e reconhecer, não, dói, mas aconteceu, eu tenho que encarar, aconteceu mesmo, bola para frente. Realidade é o que? Instalação e projeção, é daqui para frente. Então a gente precisa ser forte bastante para isso. A vena sativa tem muitas dificuldades de encarar o que aconteceu. Não, foi um abuso mesmo que eu sofri, eu tenho que encarar isso. Pelo fato de sentir que não vai suportar o baque dessa constatação, ele vai se anestesiar. Mas essa anestesia, a gente percebe que ela se estende para todo o comportamento de avena sativa, ao ponto dele não conseguir estudar, ao ponto da sua concentração ser altamente precária. Pessoal, veja, um problema que aparentemente não tem nada a ver com o outro. Um abuso sexual causa problema de concentração, Letícia? Veja como a coisa se intercomunica. Então, pessoal, nós temos a vena sativa situada na camada 3 porque a autoanestesia gera realmente a sensação de deslocamento da realidade. Parece que eu nunca encarno. Então, esse indivíduo, de fato, como eu disse, parece estar sempre alheio, sempre no mundo da lua. Não por acaso, veja como a própria estrutura da planta já remete a essa dificuldade de enraizamento, aterramento e ancoramento, pessoal. As espécies, os exemplares dessa classe, lilinais, todas, pessoal, têm raízes rasas, raízes superficiais. Todos os espécimes que se encaixam nessa classe não criam raízes profundas, numa clara referência ao grande calcanhar de Aquiles de avena sativa, que é justamente aceitar a sua realidade, vivendo em sua realidade de corpo e alma, saindo desse limbo existencial. Só que é o seguinte, pessoal, se eu não encarno, eu nunca assumo responsabilidade. Ou a responsabilidade é assumida também de uma forma rasa, mas não existe meio a assumir responsabilidade. Ou você assume ou você não assume. Ou você é responsável ou você é irresponsável. Então, o não encarnar traz algumas consequências, alguns desdobramentos, como a dificuldade de amadurecer, pessoal. Veja como um simples, entre aspas, congelamento num trauma, uma dificuldade aparente ingênua de não enxergar o trauma, traz sequelas sérias para a vida do indivíduo a um nível mais amplo. Esse indivíduo, a não encarar a realidade objetiva dele, ele vai ter dificuldade de assumir responsabilidade. Por isso mesmo, nós temos uma ressonância tão grande entre a vena e a faixa etária adolescente, pessoal, porque na adolescência, pelo menos a adolescência de hoje, antigamente não era assim, mas a nossa adolescência contemporânea, pessoal, majoritariamente, quem são os representantes dessa faixa etária? São sujeitos que são relutantes para assumir responsabilidade. A preocupação do adolescente, em geral, é a autoafirmação.
E os homens e as mulheres vão representar isso de formas diferentes. O homem, no caso do garoto ali, qual vai ser o primeiro impulso de autoafirmação que ele vai sentir? Ficar fortão, mostrar virilidade, tudo que gira em torno desse universo da virilidade, da mostra de masculinidade, enfim, eles vão querer passar o dia inteiro na academia, vão querer brigar, dar soco na cara um do outro. Essa é a busca do garoto, adolescente em geral. É uma tentativa de provar a força que ele tem no mundo. A mulher, ok, ela pode até buscar por isso também, por esse tipo de força, mais no sentido literal. Mas as mulheres, em geral, vão tentar se autoafirmar pela beleza. Então as garotas vão começar a desenvolver interesse por uma roupa diferente, talvez mais sensualizada, batom, maquiagem, faz parte do processo natural de maturidade desses indivíduos. Mas, pessoal, em Avena Sativa, nós vemos esse impulso de autoafirmação, a necessidade de impressionar. Eu não quero passar por aqui e sem que as pessoas se lembrem de mim depois. Eu quero deixar uma impressão aqui nos outros. Então, é aquela tentativa de impressionar na tora, digamos assim. A pessoa muitas vezes não tem tanto conteúdo para causar uma impressão tão profunda ao nível que ela gostaria, então ela choca, faz algo altamente responsável, inescrupuloso, para deixar a marca dela ali naquelas pessoas. E nós temos também, não poderia deixar de ser, a bendita rebeldia, no sentido de que, se estamos falando de adolescente, pessoal, estamos falando do impulso revolucionário. Só que aquela revolução também, no sentido mais imaturo possível do termo. A revolução imatura, na verdade, isso também é redundante, porque toda revolução, no fim das contas, ela guarda um alto nível de maturidade, porque a revolução, ela olha para a tradição e fala: não tem nada em você que dá para aproveitar. Então, o revolucionário, ele quer dar um chute, ele quer romper com a tradição, não quer tirar absolutamente proveito nenhum dela. Já havia dito isso, inclusive, no meu curso Homeopatia Inspiradora. Quem já chegou na aula que eu falei sobre isso, está rememorando justamente esse trecho em que eu enfatizo o perigo do comportamento revolucionário. Porque, na verdade, pessoal, é muita soberba da nossa parte dizer que não tem nada do meu passado ou do meu presente que eu possa aproveitar. Que tipo de ser soberbo é você para fazer esse tipo de avaliação? Que nada presta, nem de agora nem do passado. Você tem certeza disso, criatura, que não dá para aproveitar nem um pouquinho das tradições antigas, das tradições presentes? Então, o revolucionário perigo dessa mente é que ele quer que o mundo se molde à sua visão estreita. Então, o revolucionário, ele pode dar a entender que ele é inovador. Ele é inovador, talvez, no sentido de buscar essa ruptura muito severa com a tradição. Mas ele tem estreiteza de visão, ele é conservador na medida em que ele quer que o mundo se encaixe ao seu molde mental. O adolescente, pessoal, e não vai ser diferente no caso de Avena Sativa, ele se vitimiza também, mas de uma forma diferente em relação ao que a gente vê no caso da criança. No caso da criança, a gente vê mais ali a birra, embora isso tenha se tornado, infelizmente, comum, até em quem cronologicamente é adulto, pessoal, mas isso deveria ser admissível apenas na infância, você tentar conseguir tudo às custas da birra. Mas a criança, normalmente, ela mostra ali a vitimização dela pelo chorar, pelo se indignar através da birra do choro, a bendita pirraça, como conhecemos. O adolescente, a forma dele demonstrar a vitimização é mostrando um sentimento de incompreensão. O mundo não me entende. Eu estou muito além do meu tempo. Esse mundo não é para mim. Nossa, eu não me encaixo em lugar nenhum. Então, existe uma vitimização aqui, um discurso vitimista, mas assumindo essa roupagem da incompreensão. É justamente o que vemos aqui em Avena Sativa. Não pode deixar de ser, pessoal. Se eu tenho esse discurso, existe definitivamente uma soberba. Mas os adolescentes, pessoal, já que o afã que é se autoafirmar, eles guardam em seu bojo definitivamente algum nível ali de arrogância, algum nível de soberba e vaidade. Só vai variar a escala de indivíduo para indivíduo, mas que isso está presente fatalmente. Ele vai se confrontar com o mundo,
recebe um balde de água fria, um choque de realidade no mundo, e isso vai modular, ou deveria modular, a sua soberba para um nível aceitável, para o bendito nível do ego saudável. E como eu disse, alguém, pessoal, que não quer assumir responsabilidade, a Vênus sativa inclusa, porque foge da realidade, não importa os motivos, mas foge, o fato é que foge. O fato é que quem não se compromete, pessoal, você pode perceber isso claramente, quando a gente analisa a nossa sociedade através desse olhar analítico, a gente observa que pessoas que são acomodadas demais, pessoal, vocês podem perceber, um dos sintomas de uma sociedade acomodada, uma sociedade preguiçosa, que tem o vício da preguiça ali muito arraigado, é aquela ênfase, aquela saliência excessiva nos direitos. Então a sociedade só vai falar de direito. Direito do grupo Y, direito do grupo X, direito de não sei quem. Mas e o dever? O dever se fala pouco sobre ele. Por que se fala pouco? Porque o dever implica assumir as rédeas do processo, implica assumir responsabilidade. Em A Vênus Sativa, veremos uma ênfase excessiva aqui nos direitos dos quais ele acha que é dotado. Aquilo que ele acha que deveria ter recebido e não recebeu. Ou seja, de novo, veremos uma pitada de vitimismo no processo. Quando a Vênus Sativa começa a se harmonizar, pessoal, primeiro, há uma regeneração satisfatória aqui de sua camada 3, ou seja, de seu impulso pela encarnação. Então, finalmente, o sujeito se assenta na sua realidade concreta, ele a aceita, ele percebe suas imperfeições, percebe sua arrogância, percebe sua soberba. Então, ele recebe aquele balde de água fria da realidade, aquele chacoalhão, bendito choque de realidade. Ele finalmente encarna. Ele finalmente, talvez pela primeira vez, experimenta o que de fato é humildade. Humildade, pessoal, eu sempre digo, só para não haver qualquer tipo de distorção, humildade é você aceitar onde você está. E onde você está é um local, é uma posição em que há pessoas abaixo de você e há pessoas acima também. Quando você não tem humildade, você vê muito quem está lá embaixo, mas você não vê quem está em cima. Então, a humildade é meramente esse reconhecimento. Se a Vênus Sativa se harmoniza, ele se torna finalmente humilde, ele entende qual a posição dele, hierarquicamente falando, dentro das competências dele. Bom, eu sou bom nisso, ok, então estou nessa posição. Tem gente melhor que eu, tem gente pior, mas não importa, é essa posição que eu estou. Isso é uma consequência do ato de encarnar. É você realmente perceber onde você se situa. Então, essa é a primeira consequência, pessoal. A outra consequência, a superação, obviamente, do trauma experimentado. Por que não vê, Letícia, o trauma causava tanta drenagem de energia assim? Porque um demônio, pessoal, uma força obscura, ela tem tanto mais força quanto mais tempo ela fica no escuro. Se você traz aquilo à tona, aquilo perde um bocado de sua força. Muito do que nos atormenta, meus queridos, é mais forte enquanto está no escuro, enquanto você não encara, enquanto você não traz aquilo para o plano da consciência. Então, muitas vezes, o simples fato de a Vênus Sativa reconhecer que não aconteceu mesmo, automaticamente já o cura, talvez sem nem mesmo precisar do estímulo da homeopatia à Vênus Sativa propriamente. Mas a Vênus Sativa harmonizado também, pessoal, entende o que de inautêntico existe em si. Então aquela máscara, aquele simulacro, aquela fachada começa a incomodar. Eu finalmente percebo que, bom, não é sempre que eu preciso usar isso aqui. Ok, se aquele grupo não me aceitar pelo que eu sou, eu vou mudar de grupo, simples assim. Então eu deixo de adulterar a minha personalidade para ser aceito em determinados grupos e busco por um grupo, por uma tribo com a qual me identifico e que me aceita tal como eu sou. Eu já não sinto mais essa necessidade de ficar me encaixando, me forçando a me enquadrar, a ressonar com certos códigos de conduta, com certos trejeitos, com certos hábitos. Não, isso aqui não me diz respeito, não curto isso. Eu vou para uma tribo que me acolha melhor.
eu vou para uma tribo que fala mais a minha língua. Então existe aqui também uma recuperação de sua autenticidade. E a pessoa está bem com isso, pessoal. Existe uma leveza em estar consigo mesmo tal como se é. Ou seja, dito de outro modo, existe aqui, há agora realmente uma genuína autoaceitação. Pessoal, muito obrigada mais uma vez por terem me acompanhado até aqui. Meu Instagram, o link do meu Instagram sempre está na descrição. O link para aquisição dos meus cursos também sempre está aqui. Para ambos os cursos sempre estão aqui na descrição. Meu e-mail também está sempre aqui. Todas as informações a meu respeito que vocês buscam estão sempre aqui embaixo. Então, Instagram, siga-nos lá. Tem interesse nos cursos? Cliquem nos links que seguem abaixo. Automaticamente vocês serão redirecionados para as páginas respectivas de aquisição. Se tiver alguma dúvida em relação ao meu trabalho, em relação às videoaulas, basta me enviar um e-mail para esse e-mail que consta também, como eu disse, na descrição. Meus queridos, um abraço a todos. Alunos de meus cursos, aguardo, mais uma vez reforço, aguardo vocês em nossa comunidade exclusiva de estudos do WhatsApp. Até a próxima.